Oi, meus amores, linda tarde de sexta-feira pra você. Muito obrigada por sua audiência cativa, espero eu, todo dia às 2h30 aqui com a gente. Fala, minha gente, e aí, tudo certo? Darley, deixa eu Oi. dizer que tô mais feliz hoje. É verdade, parabéns, você é o campeão do Bom de Bíblia. Campeão do Bom de Bíblia. Que... Sensacional. Olha, deixa eu dizer que foi uma superação, Darley. Você é um orgulho com a Eliane, Menina. especialmente ele é um orgulho, porque você já viu muitas vezes a gente brincando por aqui que ele não tem boa memória. Cabeça e ele de mesmo vento. brinca. É. Aí pensa, voa. Passa o Como mosquitinho e é? já leva o pensamento aqui, ó. Como é que você ganha um Bom de Bíblia com textos decorados, aprendidos? Não, e você Verdade. arrebentou, agora não tem graça pra ninguém. Foi bem interessante, Darley, que eu fui me... desafiando, me conhecendo, né? Sabendo as táticas ali que eu poderia usar para poder decorar com mais facilidade. E deu certo, graças a Deus, incrível, gente. parabéns, parabéns. Aí ele chega ali e fala assim, Darleide, eu ganhei o Bom de Bíblia. Que maravilhoso. Deixa eu dizer que nos emocionamos, viu? A Darleide Foi. se emocionou, me emocionei também. Foi um momento muito gostoso, Foi. bom demais. E acredito que você também do outro lado, que acompanhou ou que não acompanhou, tá lá no YouTube. Você pode acompanhar também o Bom de Bíblia, edição Casais. Vamos Pois passar uma é. semaninha lá no São Roque. Clínica São Roque, maravilhosa. Beijo pra todo mundo, parabéns mais uma vez pra Obrigado, você Darley. e pra Eliane. Meus amores, por falar deste casal, ele e a Eliane, que vão passar uma semana na Clínica Adventista de São Roque, nós hoje vamos falar sobre casamento. E a temática é exatamente assim. O que o marido não deve ser no casamento e o que deve ser no casamento? Vou deixar muito essa conversa com você e com o doutor Edemar Lamarques, que está com a gente hoje, doutor Edemar, aqui no Entre Família. Que diferença que faz ter esse homem. Verdade, hein? Tá aí, doutor Edemar Lamarques vai nos ajudar com esse tema. E é interessante, Darley, que a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Essa função do homem dentro de casa, o que pode, o que deve, o que não deve fazer, porque muitos, às vezes, se escoram demais na esposa e não assume para si aquela responsabilidade de sacerdote do lar, né? E várias outras coisas. É claro que a gente vai dividindo as tarefas e tal, talvez... Tem alguém ali que não é muito bom em números, finanças, por finanças. exemplo. Aí outra Deixa com a ajuda. mulher, tudo bem, mas não escorar demais. Vamos falar Como é sobre que é isso. aí com você em casa nessa conversa? Fica com a gente no Entre Família e tem hashtag com Lucas Nascimento. Vem pra cá, Lucas. Tem sim, muito boa tarde pra você, que bom que tá juntinho com a gente, mas antes de tudo, Abinal, Opa! eu vou até sair daqui. Por favor. Cara, Garoto. a gente ficou na torcida, vou até aproveitar. Querido. Pra dar boa tarde, viu? Boa tarde, querido. Nós temos um campeão agora. Nós temos é a responsa, né? Ô, Agora é uma campeão. responsa. Obrigado, Um champion. Muito feliz, de verdade, viu? Na torcida. Obrigado, cara. Tô sabendo, fiquei super feliz por isso, viu? Não, olha, é benção. Só a coragem de participar já vale um prêmio. Nossa, com certeza, demais. Campeão vencedor. Ó, tadinho, eu tô até cantando Você aqui, viu? ó. Campeão vencedor. Vencedor. Deus das asas. É verdade, né? Oi, Deus. Senti Deus o tempo todo, viu, gente? Muito bem. Mas eu vou seguir com as manchetes. Acho que a primeira seria com certeza essa, né? Tem que ser falar sobre Vira essa. notícia. Não, isso... Exatamente. E manchete, né? É. Porque, como? A gente falando aqui da minha memória e tal. poxa. Atenção, manchete exclusiva, só aqui na TV Novo Tempo. Temos o campeão do Bom de Bíblia já revelado. Já agora revelado. sim. Não vai rolar dizer assim, mas isso só no restante. verdade. Porque já foi. Já tá com a gente, de primeira mão, já tem que ser logo na abertura, no início aqui. Boa. Tá feito. Mas eu vou adiantar também sobre as notícias de hoje. Eu vou falar sobre uma forte chuva em Valência, na Espanha. Foi poucas horas ali, trouxe uma destruição. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco sobre isso. Eu tenho um vídeo também de um resgate e mostrar um pouco como que está por ali, inclusive o trabalho para algumas recuperações ali. Vou falar também sobre um incêndio no Shopping 25. A gente falou essa semana aqui, noticiou um pouco sobre isso. E os fiscais já trouxeram alguns laudos. E sim, tinha irregularidade, principalmente no sistema anti-incêndio. Então a gente já imagina, era uma tragédia anunciada por conta disso. Muito, porque, que nem a gente estava conversando, você mesmo, Darley, citou, a gente está próximo do final do ano. Então, o local com muita mercadoria ali. Os lojistas preparados para receber ali os compradores. E aquilo pegou fogo rapidamente. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso. E vou falar também, pessoal, anunciar, lógico, convidar você para a semana que vem. Tá chegando uma semana toda especial, pensada aqui pro Entre Família. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Ótimo. Tchau. Então, pausa bem rapidinho, já vamos com você voltar aqui no seu Entre Família. Oi, meus amores, sabe qual é a pergunta do dia de hoje? Quem é o campeão do Bom de Bíblia? Yes. Aquele ver a vitória, né? Ah, garoto. Bonitinho. Pensa, Amores. claro.
Eliane, beijo, meu amor, parabéns. Foi um trabalho em equipe, em família. E essa conquista em família foi tão legal, Darlene, foi tão bom. E aí tinha alguns dias ali que eu não consegui estudar muito bem antes. E aí eu não posso deixar que ela estava naquela, né, para poder ganhar e tal, estudou bastante. Aí eu não posso decepcioná-la, né? O esforço dela te ajudou a focar. Foi, me ajudou a focar. E aí, né, usando as estratégias ali para memorizar. Mas lá no programa, algumas vezes, foi você mesmo que disse, não, é isso aqui. Não, foi, de certeza mesmo, viu? No primeiro ali, no primeiro, né? O primeiro foi contra o Wanderson Santos. Eu tava meio naquela, tal, ela foi puxando, aí nos outros eu, não, preciso focar. Aí estudei. Quem é o homem dessa casa? Quem é o homem? Quem é o líder? Bora. Cabeça. Essa cabeça tem que funcionar. E funcionou. Foi. Não, e é bem isso que você falou, tinha algumas respostas ali que eu tinha convicção, tal, tava bem certo. Gente, foi bem. Um marido, quando tem boa convicção, boa inteligência, focado em fazer acontecer, olha, vira campeão. Mas tu não é campeão porque não tem posto esse pensamento e a cabeça e o esforço para fazer esse casamento ir para frente. Mas, hoje nós vamos falar sobre marido. Como é que o marido precisa colaborar, mas tem que ter um programa para as mulheres. Porque eu tô cansada de receber mensagem de homens assim, vocês só falam da gente, vocês só falam da gente. E é verdade, não dá pra gente falar que toda a responsabilidade de um casamento ser bom é do marido, porque tem umas moleques só Jesus na causa. Vou te contando. Só se escora, né? Só se escora. Não, e outras questões mais. Então, mulheres, fiquem espertinhas, chama o maridinho pra ver, manda o link pra eles. Mas eu já tô avisando pros meninos. Nós vamos fazer hoje de vocês, mas nós vamos fazer em algum momento das meninas. Já tô avisando pra produção. Senão vai ficar mal pra gente, né não? Porque existe marido bom. Aqui o marido bom, tem o Aleixo que é o marido bom, tem o pastor Edemar que é marido bom, tem meu marido que não tá aqui, mas é marido bom. Então, o mundo tem maridos bons. A gente vai falar só dos que precisa dar uma ajustadinha. Os outros entrega tudo pra Deus, ver se leva essa alma. Então, a pergunta de hoje qual é? Eu vou deixar com você. Pois é, você pode interagir com a gente. Tem dúvidas sobre esse assunto, né? A postura do homem, as responsabilidades dele dentro de casa, o papel, né, da figura masculina e até o que você tem vivido aí, né? Tem vivido alguma mudança, né? Passou por alguma mudança? Não, preciso assumir essa responsabilidade, chega de se escorar aqui e ali. Então, compartilhe com a gente sua experiência também, tá bom? O WhatsApp é o que aparece na tela aí, é o 12983150249, tá aqui, ó, aqui embaixo o QR Code para você abrir a câmera do celular, aproximar e pronto, já mandar sua interação pra gente, tá bom? Vamos de notícias, roda a vinheta do hashtag que está chegando com Lucas Nascimento. E eu começo falando sobre os trabalhos de recuperação após as fortes chuvas na província de Valência, que fica no leste da Espanha. Este foi o pior desastre do século XXI no país e deixou até então 158 mortos, isso segundo as últimas informações das autoridades locais. Eu tenho um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que é um vídeo de um resgate. A gente está vendo aqui algumas fotos que estão rodando logo após a enchente, os dias que foram se passando por ali. São algumas das fotos do que aconteceu, como que ficou a região por lá. Você vê essa área aqui com carros empilhados, porque as ruas viraram rios de verdade. Então os carros foram empilhando. Então essas são algumas fotos de como que está a situação. Está tendo todo esse trabalho agora de recuperação, tirar os carros, algumas pessoas voltando para suas casas, outras tentando encontrar como de fato elas estão. Tem resgate também, inclusive eu tenho um vídeo de um resgate que foi realizado. Uma senhora estava na sua casa, a água subiu muito rápido, foi uma chuva muito rápida, aliás, e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros de lá, com a ajuda de um helicóptero. A gente tem um vídeo, pode rodar, inclusive, para poder mostrar este momento do resgate. Você viu que a água chegou quase ao teto da casa. E nesse caso ela está com um cachorrinho. O que se falava é que ela se recusou a sair justamente por conta do seu cachorro. Ela colocou como a condição de sair por conta quando tivesse ajuda também para o cachorro. Então foi utilizado um helicóptero para fazer esse resgate. Nesse caso, ela conseguiu ser resgatada, levada para um lugar mais seguro. E segundo o ministro do Transporte e da Mobilidade espanhol, cerca de 80 quilômetros de rodovias do leste do país estão seriamente danificados ou bloqueados.
A força das águas arrastou carros, transformou ruas de vilarejos em verdadeiros rios. Veículos ficaram empilhados, fios de energia caíram e imóveis ficaram cheios de lama. Foi muita chuva em pouco tempo, em poucas horas ali. O fenômeno que aconteceu ali no caso, se chama Dana. Numa tradução para o português, é depressão isolada a níveis altos. Foi o seguinte, foi uma combinação de fatores. Tem a baixa pressão, com um ar muito frio, que se desprendeu da atmosfera, né? E que já contou com outros ingredientes também. Um deles foi o calor em excesso. Então, essa baixa pressão se chocou com esse ar quente evaporado do oceano e resultou em forte tempestade. E foi o que aconteceu por ali. Neste caso, a gente já falou outras vezes, é uma prova de que as temperaturas, no caso do oceano, elas estão mais quentes e isso acaba influenciando a formação de mais tempestades. Neste caso, o Mediterrâneo está ali quase a 2 graus acima da média. Então, foram fatores ali, alguns ingredientes, a gente pode citar por ali, que influenciou. Então, forte chuva em pouco tempo ali acabou resultando em todo esse estrago. Tragédias sobre tragédias, nós vivemos uma bem perto da gente, no Rio Grande do Sul, outras acontecendo ao mesmo tempo ao redor do mundo. Por último, esta, com uma devastação tão grande em pouquíssimas horas, ou seja, surpresa, tornado nos Estados Unidos, dos mais sérios. Ou seja, o tempo inteiro nós temos buzinas soando, nos lembrando que tem algo que, no mínimo, a Terra não está mais suportando o que nós fizemos com ela. E isso é alguma coisa para a gente considerar, voltarmos ao estudo da palavra, buscando o que temos vivido em semelhou ou em consonância com o que está escrito para os últimos dias. Como diria João Batista, arrependei-vos e convertei-vos. Não é isto que anuncia a proximidade da volta de Jesus, né, Tati? Mas isso anuncia que a terra não está suportando. Verdade. Inclusive, para quem quiser até compreender um pouco mais sobre esse momento que a gente está vendo, porque surgem muitas dúvidas na mente, né? Tá, mas e que sinais, então, né, mais virão, até mesmo para a volta de Jesus, né? Esse já é o fim ou não? A Novo Tempo, ela tem vários materiais para poder te ajudar, inclusive falando sobre o Apocalipse, é só você entrar no site novotempo.com/escola bíblica, tem um leque de materiais. Ou aproveitar e ligar agora mesmo no 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e já conversar com a nossa equipe, pegar um desses materiais e você buscar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre esse momento profético que a gente está vivendo. E lembrando que o sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. Você que é anjo da esperança, você que está junto com a gente em anunciarmos diuturnamente o que temos anunciado aqui, quando o Evangelho do Reino for pregado a toda tribo, nação, língua e povo, Jesus voltará. Não são estes sinais de tragédias que indicam a volta de Jesus, mas a pregação do Evangelho. Isso é que indica que a terra não está suportando e tem a ver com as profecias, sim. Lucas. E seguimos agora para uma atualização de um caso que tratamos aqui no hashtag. O relatório da fiscalização da Coordenadoria e Uso de Imóveis, que é um órgão da Prefeitura de São Paulo, mostrou que em maio de 2022, os fiscais municipais já tinham constatado diversas irregularidades no sistema anti-incêndio do Shopping 25, que fica na região do Brás ali. É o que acontece, ele fica na região de São Paulo Central. O shopping, pessoal, ele foi alvo de um mega incêndio que destruiu mais de 200 lojas na última quarta-feira. A gente falou sobre isso. Os prejuízos dos comércios na região chegou a mais de 25 milhões. Isso segundo a Associação de Lojistas do bairro. Então foi feita essa fiscalização e eles constataram algumas irregularidades, principalmente no sistema anti-incêndio. E tem também uma outra questão que eles falavam sobre o alvará. Ele estava desatualizado desde 2022. Então, feita essa investigação por ali para tentar achar o porquê desse incêndio, dessa grande proporção, já se encontraram este caminho, essas possíveis causas. A região, as ruas paralelas ali ao shopping já foram liberadas. Apenas a rua que dá sentido ali ao shopping da fachada ainda continua interditada. Hoje de manhã mesmo ainda tinha um corpo de bombeiro por ali, estavam utilizando até drones para poder fazer uma varredura um pouco mais alto, ver a situação do alto, como que estava por ali. Mas por enquanto a rua que dá sentido ao shopping ali, a fachada, ela continua bloqueada. O que eles falam que um pouco mais para frente eles vão liberar uma das vias para continuar o trânsito por ali. Mas por enquanto continua bloqueada para que os bombeiros continuem fazendo ali o trabalho deles.
E pessoal, seguinte, a gente está se aproximando, inclusive, de uma semana especial no Entre Família. A gente já falou sobre isso durante a semana, convidando você. Ela já acontece na semana que vem, então já pode colocar aí na sua agenda. Está super ansioso para que você participe com a gente. É um tema super relevante. A gente pensou em profissionais para estar aqui com a gente, trazendo conhecimento e que você também possa participar. Quando surgir alguma dúvida, querer colaborar com alguma coisa, você é o super convidado da gente. Uma semana que vai falar sobre as perdas, né? Às vezes perdas de amigos, de família, de trabalho, de saúde, enfim. Vamos tratar sobre isso aqui no Entre Família. E também ressaltando que eu fiz uma série de reportagens, gravei no Rio Grande do Sul, aquele cenário também de destruição por conta das fortes chuvas. Conheci algumas famílias que contaram um pouco daquele momento e agora sobre a reconstrução, esse recomeço. Inclusive, temos um vídeo para poder compartilhar com vocês agora aqui no Entre Família, no hashtag. Olha, vendo essas imagens aí, me veio... A gente que lembra de músicas de vez em quando, né? Me veio aquela música da Alessandra Samadello, A Esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. Pastor Alejandro Bulhon, ele até traz no meio da música uma fala: você já resistiu e resistiu, mas está chegando o momento em que você não consegue mais. Escuta uma coisa, Deus não te prometeu que nesse mundo você não iria sofrer, mas disse que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Ele nunca te deixaria e está aí junto com você. Que lindo. Semana que vem, semana toda especial, lembrando que em meio a tudo isso, Jesus está com a gente e promete. Que Algo lindo, muito amigo. maior, Que lindo, lindo. Segunda, 2h30 estamos com vocês. Seremos assim até a sexta-feira, sua companhia para tratar desses temas relacionados às perdas. Mas será uma semana de esperança, renovo da esperança. Lucas Nascimento, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Bom programa para vocês. Obrigada. Vamos ali buscar o doutor Vamos lá, então. Edemar Lamarque. Isso, ele que é terapeuta familiar e matrimonial, conhece muito, já há muitos anos trabalhando nessa área de relacionamentos. Por favor, doutor Edemar Lamarques. Não, e ele tem doutorado em aconselhamento. Pois então não é doutor por proforma. Tem muito conhecimento na área. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Entre Família. Pode ficar à Morou vontade. muitos anos nos Estados Unidos, servindo, abençoando, tratando de muita gente, muitos casais. Bem-vindo, boa tarde. O que dizer sobre os maridos nos casamentos? Eu acho que você fez, em primeiro lugar, um bom dia a todo mundo. É sempre uma alegria estar aqui. Eu sou um anjo da esperança com muita honra, com muita alegria. Obrigada. E a Novo Tempo eu considero que é um canal realmente de esperança, não só no sentido da volta de Jesus, mas esperança também aos relacionamentos, né? Aqui tem surgido muita coisa boa para pelo menos levar a refletir. Sempre a decisão fica na vontade, mas a nossa parte é esclarecer e orientar. Exatamente. Então, Darley, eu acho que você fez uma excelente introdução, porque você disse que a responsabilidade dos homens, às vezes, ela é afetada pelo comportamento de uma mulher, né? Ela não estimula o melhor dele. E ao contrário, às vezes até aplaude o pior da pessoa. E daí nós vamos entrando numa complicação. Mas realmente Deus colocou uma responsabilidade muito grande sobre os homens que é intransferível. E nós vamos explorar isso de uma maneira que ajude, de maneira prática, cada um que está nos ouvindo e vendo. Tá bom, então a gente vai no intervalo? Pode ser, direção?
A gente vai no intervalo e aí volta, porque as perguntas feitas aqui são perguntas que certamente vão fazer a diferença se você considerar o que pode ajustar em casa, o marido, a esposa, enfim, juntos. Por falar nisso, temos uma indicação da revista Entre Família. A revista que tem o tema do nosso programa aqui, Entre Família, trata sobre relacionamentos, vários tipos de relacionamentos aí, entre marido e mulher, os pais com os filhos. E ali, por exemplo, fala de quando o amor acaba. Já viu umas conversas assim, o amor acabou, não esfriou. tem o que fazer. Ali tem uma lição incrível sobre esse tema. Tem sobre sexualidade. Diz que é uma cola. Isso. Esse negócio que cola a pessoa na outra. Aí tem sobre educação de filhos também. Enfim, uns negócios bem bons. Uma fala sobre o casamento, a família, né? Como se fosse uma empresa. A gente estruturando bem. Gente, maravilhoso esse material. Se você não tem ainda, tá esperando o quê para pedir a sua? Entre em contato com a gente agora. O telefone já aparece na tela? Já. É o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Você que talvez está naquele momento de limpeza da casa ou está no trabalho resolvendo algumas coisas aí, mas para rapidinho. Entre em contato com a gente, peça a sua revista, daí já continua até mais tranquilo e tranquila nos seus afazeres, sabendo que esse material vai chegar gratuitamente na sua casa, porque os anjos da esperança já pagaram. E a partir daí, você vai estudar e colocar em prática muita coisa boa aí no seu relacionamento, tá bom? Aquele intervalo rapidinho, já estamos de volta. Entre Família, boa tarde para você chegando agora. Esta sexta-feira é nossa aqui para falarmos sobre casamento Comecinho de mês. marido bom. É verdade. Primeiro. Um dia nosso. Dia de todos os santos. Boa. Dia dos santos. Santos, separados, dedicados ao Senhor. Né? Por que ris? Fala sério. É isso mesmo. Amores, vamos que vamos por aqui, doutor Edemar Lamarques. Vamos aproveitar tudo. Queremos saber tudo, doutor Edemar. Onde é que os homens mais costumam errar? Veja bem, quando nós respondemos... Ele se inspirou. Quando nós respondemos... Acho que ele pensou assim, primeiro, eu sou marido. Por que eu vou falar de mim? Enquanto eu falo, ainda sou homem. Então. Na verdade, a gente tem que levar em consideração as características naturais do sexo masculino e feminino, independente do temperamento, formação familiar e todas as demais influências. E quando nós damos respostas aqui, é bom que todos os nossos telespectadores e ouvintes saibam, elas são baseadas em estudos estatísticos, portanto, eles não vão contemplar exceções. Por exemplo, a gente pode fazer uma descrição de uma característica forte nos homens que, num relacionamento específico, lá em algum lugar, a mulher é que tem aquela característica. Mas, com certeza, ela é exceção. Como o inverso também, né? Um homem extremamente apaixonado por cozinha, fogão, ligado a shopping, esse cara é exceção. Não tem nada de errado com a sexualidade dele. Mas ele tem, na sua carga hormonal, uns dispositivos que são mais próprios da mulher, que estão aparecendo no dele, sem deixar de ser homem. Mas isso é exceção. Então, no trabalho regular, diante da sua pergunta, a maior dificuldade dos homens é na comunicação. Esse é o ponto básico. O homem é racional. Então, por exemplo, se não tem algo importante para ser falado, o silêncio é suficiente. Para a mulher, não. Não tem algo importante para falar, mas tem algo importante que eu estou sentindo. Então, ela começa a falar para poder extravasar sentimentos. A mulher fala para pensar e o homem pensa para falar. Então, enquanto ela está falando, ela está processando. Isso não tem nada a ver com inteligência, é igual. O modo de processar é diferente. Então, enquanto ela está falando, ela está organizando as suas ideias. Então, ela precisa falar, ela tem essa necessidade. Ele não. Foi feita uma pergunta, ele para, demora. Algumas mulheres dizem que os homens fazem aniversário quando deram a resposta. Quer dizer, fez a pergunta e fez aniversário para dar a resposta. Demora muito. E aí, pior quando ela pergunta, vai ou não vai? Ele fala, estou pensando. Aí elas querem a morte, né? Porque eles demoram. Então, esse aspecto da demora em responder e processando pensamentos, ele complica bastante a comunicação. Porque, ajudando os homens agora, eu posso ajudar os homens? Deve. Tá, ajudando os homens. Então, quando uma mulher faz uma pergunta, o que nós precisamos nos concentrar e nos esforçar é para não nos concentrarmos na pergunta dela no caso, mas pensarmos no que ela está sentindo ou pensando. Ou seja, o que ela precisa de mim?
Esse pensamento, do ponto de vista humano, não existe, porque ele é altruísta e nós somos, por natureza, egoístas. Então, o egoísta, quando ele acha que está fazendo certo na sua maneira de pensar, ele nem vai imaginar que precisa de altruísmo, porque ele já é, mas não é. Porque ele está centrado no egoísmo. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de um homem específico. Eu estou falando do homem em relação a uma mulher. Quando ele pensa como homem e responde como tal, ele está sendo egoísta. Não o egoísmo pecaminoso, mas ele prejudicial. Porque ele é um egoísmo da natureza dele. Ele não parou para dizer, peraí, estou falando não com meu colega, eu estou falando com uma mulher. O que será que ela estaria pensando? O que ela está precisando? Então, esse é o a primeira dica, sugestão, que um homem, ao receber uma pergunta de uma mulher, não responda ao que ela perguntou, mas procure descobrir o que ela está pensando, preocupada, querendo, desejando, necessitando. A primeira coisa que nós falhamos, nesse caso, fora a comunicação, é dar atenção pessoal. Isto é, eu não vou dar atenção para minha esposa como eu acho que ela quer, mas eu vou dar uma atenção como ela acha. E como é que eu penso? Como é que eu sei como é que ela acha? Eu não sei. Então eu pergunto, né? Então, a confiança na suficiência. A pergunta é a solução. Ela fez uma pergunta para mim e eu pergunto por quê? Ela não vai responder, ela vai dizer, eu fiz a pergunta. Mas se o indivíduo insistir dizendo, eu sei que fez a pergunta, mas eu estou interessado em saber por que você está perguntando. Ela fala, mas por que você está me perguntando? Ele responde, porque dependendo do seu interesse, eu vou te responder. E não do meu interesse, do seu interesse. Só de uma mulher saber que o sujeito está interessado no interesse dela, para este aspecto emocional, ela já está atendida. A resposta ainda nem veio. E talvez nem vá precisar. Mas ela já se viu atendida. Aí ela pode falar de qualquer coisa, de filhos e necessidades. Pois é, nesses 16 anos aí de casamento, a gente vai, eu né, com minha esposa, agora, de uns tempos para cá, que né, a gente vai entendendo um pouquinho mais o que passa na outra cabecinha. A gente lidando com mudança agora de casa, e aí elas com várias preocupações e tal. E quando ela começa a falar né, sobre... É bem isso que o doutor Edemar colocou aqui, que ela vai falando né, para poder ir processando. E aí, enquanto ela vai falando, eu já vou... Tá, o que ela está querendo dizer, tal, o que ela está precisando, e vou ficando quieto, né? Só ouvindo. Aí ela deu uma respiradinha, aí já vou direto na questão, ó, isso, tal. Aí vai acalmando ela. Mas vocês não acham, no seu caso, você pode até dar continuar o seu testemunho, e assim, também não corre o risco de assim, eu acho que eu sei o que ela está sentindo, eu acho que eu sei o que ela está querendo, Péssimo. E errar? E vai então, assim, precisa ter uma sabedoria de você saber, eu acho que é isso que ela está sentindo, aí vou lá e assim e tal. Ótimo, que dê certo. Mas não corre o risco de errar? Então, veja só. Tem dado certo. Não, no meu caso, tem dado certo. Veja só. O nível de tolerância aos seus erros, ele é aumentado, a tolerância, na medida em que outros aspectos, não estamos tratando, em que outros aspectos da relação são atendidos. Então, você é um marido que em outros aspectos atende a sua esposa, na hora de uma necessidade dessas, que você não correspondeu, como a Darlene levantou, ela ficou satisfeita com o seu interesse de ter ficado quieto enquanto ela falou e depois você foi. A melhor alternativa ainda não é achar que sabe. Porque nós vamos analisar... Veja, a mente masculina é racional. A mente feminina tem um envolvimento emocional e sentimental ao mesmo tempo. Não é que ela não é racional, ela é, mas ela está envolvida. Por isso que, às vezes, uma mulher, de um modo... Estou falando agora do gênero. Ela é mais cautelosa como fala a mesma coisa. Ela repreende o filho, de modo geral, no mesmo assunto que o pai, mas de um jeito diferente. E a percepção do filho, aquilo vem primeiro o afeto da mãe, depois do que ela está falando. O pai não. Vem a ordem, a autoridade, depois, às vezes o afeto nem aparece, no caso. Mas então, no caso específico dessa alternativa, eu acho um pouco arriscada. A melhor alternativa ainda foi, escutou um, escutou dois, escutou três. Então, o que você quer mesmo? Deixa ela falar. Quando ela faz uma pergunta, em seguida ela faz uma outra e faz uma terceira, eu escuto e pergunto, qual delas você quer que eu responda? Ela fala, sobre o quê? Eu falo, não, porque a primeira você falou sobre isso, a segunda foi sobre isso, e a terceira, ai, que coisa. Porque ela tem um grau de ansiedade, ela vai Eu creio que no caso do Abinal tem dado certo, porque você já é um marido atencioso, você já tem uma relação boa. Tem outros créditos. Em casos específicos, tem outros que estresse, aí ele observa, eu conheço Eliane, eu acho que é por aqui, vai manobrando bem, aí dá aquele conchego, cheiro que dá certo. E até quando tá naquela coisa, já sei que não é por causa de uma coisa, é por causa de outra. Tá.
a comunicação funciona. Amores, Verdade. tem gente na rua que quer falar também, não é só nós por aqui não, e a gente quer ouvir você. Luciane foi às ruas para ouvir as pessoas sobre esse assunto. Roda aí. Quando falamos em casamento, a primeira coisa que vem à mente é o compromisso, a parceria. Mas eu te pergunto, será que todos os maridos estão cumprindo seu papel de verdade? Não! Como não se tornar um fardo dentro de casa? Hoje nós viemos às ruas para conversar com o pessoal aqui, com os homens, com as mulheres e entender o que eles pensam sobre o assunto. Vem comigo! Quais características o senhor acha que um marido não deveria ter? O homem não deve ser dominador, né? Querer tudo da maneira dele, né? Tem que ser combinado com a esposa, né? Esse tipo de coisas assim. Não pode ter falta de comunicação, tem que sempre ter comunicação. Ignorante, preguiçoso, ajudar nas coisas de casa, né? São essas características que eu acredito que não pode ter no marido. Desonestidade, falta de caráter, descontrole financeiro é uma coisa assim que pra mim é primordial, ali não dá. Mau caráter, folgado também, abusivo principal, né? Não pode, gente. Muito homem teima com as mulheres, arrogante, às vezes, né, ignorante, às vezes os estresses do trabalho leva pra dentro de casa. Eu acho que isso deveria ser algo que deveria ser conversado também. O marido ele não deve ser, quer ser dono da esposa. Quando diz que a mulher é ajudadora, muitos pensam que ser submissa é fazer tudo que o marido quer, né? Se ele, por acaso, no celular, você só vai ver um canal que ele quiser, um filme se ele deixar. Não, a gente é livre, mas a gente tem que ter o profundo respeito pelo marido, que ele é a chefia, né? O provedor da casa. Tem esse negócio, não, só eu quero desse jeito, ela quer desse jeito. Então a gente não impõe a vontade. Então, vamos supor que ele quer uma coisa daquele jeito, se eu acho que deve ser, então que seja. E a mesma coisa comigo. Se for ciumento, não vive. Eu acho que o casal tem que ser combinado, por novo que seja, porque o ciúme acaba com o casamento. Quem falar que não discute é mentiroso, né? Quer dizer, a gente discutia um pouco mais, hoje a gente não discute mais não. Hoje a gente até brinca, a casa lá é grande, a gente brinca se esconder, fica caçando um outro dentro de casa. Então a gente virou criança, né? Defeito nenhum eu não tenho para jogar nele. Só isso que eu tenho que falar. Muito quietão, sem falar, ele é quietão assim, direto. E graças a Deus, aqui fala mais um pouquinho, sou eu que tenho um louro lá, já aprendi com eles mesmo. A mulher apaixona pelo que o homem é quando a pessoa conhece ele. Então, assim, o homem deve continuar sendo como ele conquistou a mulher, né? É carinhoso, atencioso, base de relacionamento tem que ser a base de conversa. Eu acho que a mulher busca, ela continua se apaixonando pelo que o homem é quando ela conheceu. Eu me casaria com um rapaz trabalhador, que pensaria bem na minha filha, cuidaria bem dela, que me respeitasse em primeiro lugar, que me aceitasse do jeito que eu sou, da forma que eu me visto. E pra mim seria isso. No começo vai ser tudo diferente, tudo é difícil, vai ser mais puxado, vai ter que trabalhar mais para conquistar as coisas. Querendo ou não, é um casal, né? Então vai ter que se adaptar com a pessoa, que nem tô aprendendo a ajudar ela, com a minha filha também, então é um pouco diferente. Agora tá sendo muito puxado, né? Porque a gente mudou, então tá só nós três. Mas é muito tranquilo. Eu acho que eu não mudaria nada, não. Um casal tranquilo, relacionamento é tranquilo. É tranquilo. É bem de boa. No passado, quando vocês casaram, assim, tinha alguma coisa que incomodava, assim, que a senhora queria mudar nele? O que eu queria mudar era cachaça. Ele gostava muito de beber. Aí isso agora que ele não bebe mais, ele se torna uma pessoa melhor. Porque hoje em dia que às vezes estraga o casamento, o marido já chega do trabalho, super carregado, aí vai pro bar, bebe, quando chega em casa quer descontar na esposa, chega, deixa os filhos assustados. É isso que às vezes estraga um casamento. Mas quando a pessoa segue os princípios da Bíblia, tudo é melhor. O maior desafio era a comunicação. Eu não me comunicava, era muito ruim na comunicação. Eu fazia as coisas e só comunicava depois e acabava trazendo problemas para a relação. Com o tempo foi evoluindo, né? A gente foi tratando mais, dando feedback no outro e acabou evoluindo com esse ponto. Eu fico um pouco fora de casa, eu trabalho viajando, mas quando eu posso, estou em casa, cuido das crianças, tenho 2 filhas, a Júlia e a Manu, e ajudo às vezes a lavar um banheiro, lavar uma louça, são coisas que às vezes eu ajudo a fazer em casa.
Dividir as tarefas de casa pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença. Quando o homem assume a sua parte, ele alivia o fardo da mulher, deixa a vida um pouco mais leve e acaba tornando um relacionamento mais harmonioso, mais tranquilo. Mas eu pergunto agora para vocês aí no estúdio, como promover essa mudança de atitude no comportamento dos maridos? Como promover? Obrigada. Eu indico a revista. Boa. Né? Entre família. Aliás, não é nenhuma revista, gente, é um curso para você arrumar a casa, o relacionamento. É um curso, você se torna aluno na escola bíblica, pode fazer qualquer um dos cursos outros, são uns 30 por aí, mas esse aqui não pode faltar. Sensacional, toda família tem que ter esse curso. É um guia, né, que vai direcionando. E agora o que eu faço com tal situação? Você vai lá dar uma olhadinha, já tem uma indicação da Bíblia que você pode saber, né, dos conselhos que Deus traz pra gente. Tem especialistas que escreveram esse material junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Então, o estudo, a pesquisa de especialistas junto com a Bíblia estão trazendo pra gente essa junção perfeita, né, que tudo se resume, como o pastor Aleixo diz, né, tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual, tudo é pautado na Bíblia, a nossa vida deve ser, né? Então tá aí, peça sua agora, o telefone aparece na tela, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e não deixa para depois, minha gente, agora, aproveita, pega o telefone, entre em contato com a gente, porque é uma oportunidade que tá chegando para você. Tá dando tudo errado. Peça a revista. Você lembrou do Aleixo? Aquela cadeira vazia é uma tristeza. Tristeza, cadê? Tristeza. Fazer aquelas piadas, né? Sempre puxa uma aqui, outra ali, né? Falta, muita falta. Abraço, meu amigo. Segunda-feira de volta por aqui. Pastor Edemarques, ali no final, doutor Edemar Lamarques, a pergunta da Luciane foi: o que faz para mudar essa característica de um homem, por exemplo, ter essa dificuldade de dialogar, de conversar, de entender que a comunicação é um elemento fundamental? Existe um tripé que sustenta o amor. Todos nós precisamos aprender que amor é mais fácil cantar e definir de maneira teórica do que de vivê-lo. O amor é um processo de escolha constante, então não é uma escolha ocasional. Ou eu estou escolhendo o tempo todo, estou amando, ou não estou amando at all. De jeito nenhum, desculpa. Mas o tripé seria atenção, interesse e dedicação. Então, por exemplo, Deus deu a ordem de amar no casamento para o homem, não deu para a mulher. As mulheres têm amor responsivo no plano original de Deus para o casamento. Então, significa o seguinte, uma mulher bem amada, ela vai mostrar potenciais naturais da mulher na relação que virão espontaneamente, nascidos do estímulo gerado pelo amor. E ele colocou a tarefa de amar no homem. Então, para dar uma resposta assim, Darleide, eu acho que não é simplesmente dizer se ele lavar a privada, se ele lavar a louça. Prestem bem atenção, homens que dão presentes caros, estão no meu consultório, no meu atendimento. Eles dão presentes caros, provêm empregadas ao dobro, né? Tem uma só para as crianças. Estas pessoas não conseguem fazer esta esposa sentir-se amada. Então, a provisão da ação material ou funcional, serviçal, não é o primeiro elemento. Agora, ele vai fazer parte. Como ele começa? Ele começa na atenção. Eu presto atenção na minha esposa. Como em mim amar não é natural, e do ponto de vista masculino, nós não temos a percepção da sensibilidade da mulher naturalmente, então é com muita atenção que eu vou obtê-la. Número 1, atenção. Número 2, então eu mostro interesse, eu presto atenção. Número 2. E número 3, eu me dedico. Eu percebi que eu digo para os homens que o que se faz para tornar uma mulher feliz é muito mais barato do que a terapia. Que já traz a opção de conselho. Não que não deva fazer. Sim. Tem vezes que só tem lá mesmo, né? Mas ela custa muito mais caro, não pelo preço pago ao profissional, mas pelo preço pago para sair da situação gerada por anos repetitivos. Então, vamos lá. Um homem, nesta lista que foi mencionada por tanta gente, tanto homens quanto mulheres, começa mostrando interesse pela esposa. Por exemplo, chegou em casa, tem crianças na casa, tem cachorro na casa, tem opção de coisas. E vamos admitir aqui, na pior hipótese, que tem uma mulher chata, que é cobradora, que é ranzinza. Eu vou imaginar uma situação dessa, porque eu estou falando com os homens. Então, eu não estou contemplando uma mulher ideal, estou contemplando uma mulher difícil. Aí esse sujeito chega e pensa, com esta mulher difícil, eu não quero nada com ela, eu quero com as crianças que me retribuem de maneira linda,
sem cobrança e sem o conhecimento de quem ele é de fato. Um cachorro que não tem interação verbal nenhuma, zero, e ele com isso só fala um oi de longe para ela. Ele está mostrando desinteresse. Bom, vamos admitir que ela é difícil, que ela tem razões da dificuldade no seu temperamento e na sua criação. Vamos admitir isso. Vamos pensar o pior, dando a ela as condições que ela tem. Se ele fosse ao encontro dela, falasse com ela, desse atenção e dedicasse-se a fazer o que ela precisa, ainda que fosse exigência exagerada, num tempo bem curto, mais curto do que ele imagina, esta esposa, esta mulher, estaria dando respostas de satisfação emocional em produção fantástica. Muito bem. É bom demais falar disso, porque vai criando um caldo de consciência, né, para ajustar as coisas. Tem maridos incríveis. Eu sei que você está aí me olhando, pensando que nós estamos aqui para criticar, não é para ajudar. Fica ligado com a gente, tem mais daqui a pouquinho. Aproveita esse nosso intervalo, se matricula na escola bíblica e pede o primeiro estudo que vai, assim, arrebentar com o que está dando errado e dando certo na vida e sendo feliz estudando com a gente. E pede pra gente pelo 0 operadora 12 21 27 31 21, a revista Entre Família. Até já! Vamos lá, segue por aqui o seu Entre Família, trazendo esse princípio aqui que a Bíblia já traz pra gente há muito tempo, né? Maridos, amem as suas esposas, né? Se fosse algo tão natural, né? Não precisava mandar. Não precisava mandar, né? Não teria esse pedido da Bíblia, a palavra de Deus. Mas vamos lá então para o nosso momento prático, para a gente entender um pouco melhor o que fazer, né? Para você que está do outro lado pensando, tá, o que eu faço então? Então a gente vai trazer conselhos para ser um marido ideal. Lembrando que a Darley até bem colocou no começo do programa, a gente está falando sobre os maridos. Falar só sobre os homens e tal, os homens estão lá do outro lado pensando, mas calma, vai ter um programa para a gente falar sobre a mulher ideal também, né, Darley? Conselhos para os maridos aqui, ó. Lembrando que Deus não dá conselho, Deus dá mandamento. Verdade. Aí o primeiro é assim, ter amor e empatia. Aí eu já entendo assim, doutor Lamarck, é um negócio meio que sobrenatural, porque amar assim, naturalmente não está na carne, né? Não está do espírito. Não está. E outra coisa, vejam só, simpatia é natural. Isso. Empatia é intencional. Então, eu não terei empatia no meu desenvolvimento pessoal do caráter se eu não me esforçar. E o que é empatia? É ir ao lugar onde o outro está. Então, um indivíduo, um marido que pensa como um homem, ele vai ter que pensar como a sua esposa pensa para ir onde ela está e atender o que ela pensa de importante, não o que ele pensa que é importante. A empatia tira a minha preferência de direitos e razões para dar para o outro. Ninguém tomou de mim, não é agressivo, eu dei. Agora, quando ele não dá e a esposa fica pedindo, insistindo e brigando, ela está tomando o que ele não deu. Aí as dois saem no prejuízo. Ele não melhora e ela, com certeza, piora a sua situação. Que cuidado deve haver para também não se perder a individualidade? Ou seja, esse indivíduo, seja ele ou ela, vou estar pensando no outro, eu vou a ele, eu vou ter esse pensamento alinhado e vou abrir mão de mim, o que é altruísta. Como é que se mantém a individualidade? 2 palavras para ajudar: sublimação e abnegação. Na abnegação, eu sabendo que você é exigente num aspecto, mesmo que não fosse como esposa, mesmo como apresentadora, como colega de trabalho, sabendo que você é exigente num aspecto, eu abro mão do meu jeito de ver aquilo em benefício do nosso relacionamento, favorecendo você. Quando eu abro mão, minha individualidade está intacta, está saudável, está mantida. Por isso que a cobrança e a acusação não ajudam, porque elas tiram do indivíduo o direito da escolha. Sempre tem que ser abnegação. Sublimação é o seguinte: eu não suporto o que você faz, tá? Mas eu vou fazer para parar de encher a minha cabeça e me perturbar a minha paciência. Então, isso não ajuda, porque a sublimação ela é bem-vinda e esporadicamente, ocasionalmente. A abnegação não. A abnegação é uma constante. Eu quero ser abnegado como pessoa. Se não tiver ninguém perto de mim, eu quero lutar contra o meu egoísmo. Isso é abnegação. Isso foi o que Jesus fez. Sendo Deus, submeteu-se a ser homem, como homem serve, como servo morreu na morte. Então, quando ele fala sobre isso em Filipenses, ele fala, não pensem de vocês, um pouquinho antes de Jesus, ele fala, não pensem de vocês mais do que devem. Então, ele está dizendo que eu tenho que pensar no outro intencionalmente. Então, o amor é uma iniciativa pensada e ela tem que ser repetida, porque senão eu paro. E Jesus ainda diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas é uma escolha. Uau. Você percebe na abnegação.
O que é abnegação? Negação do meu eu, negação de si mesmo. Agora, se forçam contra o meu eu sou agredido, eu sou mutilado na minha individualidade. Legal. O segundo tópico até que chega para a gente aqui é falando sobre o cuidado, né? O cuidado com a esposa, que inclusive a gente comentou um pouco, né, sobre esse amor que o marido deve ter a ponto de dar a sua vida pela esposa, assim como Jesus deu a vida, né, por nós. Então é algo pela igreja, é algo muito forte. É algo muito forte que talvez olhando para os relacionamentos de hoje em dia, de antes também, mas de hoje em dia que a gente vê, né, por qualquer coisinha já separa, vai cada um para um lado. Paulo diz que ninguém agride a sua própria carne. Dizendo que quando ele cuida da esposa, ele cuida de si. Agora, deixa eu dar um toquezinho de algumas mulheres que estão dificultando esta ação do homem. Por exemplo, tem homens que são devagar, quase parando. Mas tenha paciência. Se você lidar do jeito certo, porque é o seguinte, todos nós precisamos aprender que o que eu quero do outro, eu preciso que ele escolha fazer. Então, eu tenho que estimular a vontade do outro e não exigir. Porque se eu exijo, eu peço o procedimento, a ação, sem a vontade. Tudo que for feito contra a vontade não é saudável, nem para a salvação e nem para os relacionamentos. Então, tem mulheres, por exemplo, um homem de modo geral, ele não suporta encomenda. Amor, se podia trazer uma flor para mim, isso é encomenda. Ele vai falar, mas que graça que tem agora, foi pedido. Tem homens que me contaram, falam, eu estava na loja, comprando um presente, porque era o dia ou dos namorados, era um dia lá, o meu cliente. Ela ligou para ele, não esqueça do dia de hoje. Ele falou, saí da loja na hora. Pronto. Falou para mim, falou, saí da loja na hora. Isto é, aquilo que eu estou fazendo por minha escolha, cabeça masculina, tá? Não tem mais valor, então não precisa fazer. E não é verdade, porque quando ele faz, se algumas mulheres esperam, mesmo que falhe no dia, fala, eu lembrei de você, e fiz isso por você, fiz uma comida quando ele chegou, porque eu estou celebrando o nosso dia hoje, ou o dia dos namorados, seja o dia que for. Aí a ficha do indivíduo cai. Naquele momento, ela oferece o que... A mulher tem que lembrar o seguinte, o que eu estou oferecendo para o meu marido é para ganhá-lo para me ver, e não para exigir um direito que eu tenho. Porque quando Deus fala marido ama, ele está falando com o marido, não está falando com a mulher. Você não tem que me amar? Deus não está falando com você, joinha, ou anjinho. Ele não está falando com você, mandando o outro te amar. Então, o que ele está falando para ela? Mulheres sejam submissas, diferentes e sujeitadas. Submissas é uma escolha dela, é a abnegação. E respeitem o marido. E respeita o seu marido, exato. Então, quando ela faz isso e não diz nada, mas oferece o que preparou, no outro dia ou num outro dia ela pode dizer, eu fiquei um pouco triste no dia porque eu percebi que se esqueceu a data. Ou eu percebi que se esqueceu de mim. Não esqueço de você. Não, eu sei que você não esquece, você vem para casa, cuida da gente. Mas aquele detalhe do que eu me senti no dia só vem de você. Eu não estou nem pensando no presente, mas você dizer para mim, você hoje representa para mim o motivo da celebração desta data. Então, esta mulher foi lembrada como pessoa. É lógico que ela quer o presente também, mas ela foi lembrada como pessoa, que é mais importante do que o presente. E vem junto. Muito bom. Cuidar da esposa. Quem não quer ser cuidado? Quem ama, cuida, né, gente? Próximo. Verdade. Ser presente na criação dos filhos. Aí temos dois problemas, né? Muito sérios. Nós temos, por exemplo, as mulheres que... Eu estou lidando com casos assim. Ela tem um padrão de educação dos filhos. Seja pela formação, leituras que fez, não importa, ela tem um padrão. Se o esposo, no momento em que está no flagrante, ele começa a atuar na educação daquele filho, daqueles filhos, ela não aceitando, não vê como estando do jeito dela, ela interfere. Ela tira a autoridade dele e tira a autoridade dela. Quando o casal, quando um dos dois perde a autoridade sobre os filhos, os dois perdem. E afeta um elemento básico da necessidade da criança. Uma necessidade básica de segurança. E os dois estando unidos, mesmo que no erro, um erro temporário. Eles estando juntos, vai ser melhor. Então, o marido que se ausenta, às vezes, da participação disciplinar, é porque ele foi proibido no sentido, não é desse jeito, faz desse jeito. É como limpar a casa de um jeito dele. E aí a mulher começa, não é assim, começa de lá para cá. Aí varre primeiro, depois se junta. Aí ele começa a falar, sabe de uma coisa? Você faz e eu... Ele não vai fazer. Então, as mulheres podem aprender na ajuda dos homens, nós estamos falando para os homens, tá? Elas podem aprender que deixa ele fazer do jeito dele,
agradece, valoriza, aplaude. Depois, num outro momento, pode dizer, querido, quando você fizer, se você começa de lá para cá, quando você sair, você já está na porta e o lixo não fica, porque a gente pisa em cima. Sem contar que isso prejudica de tal maneira que muitas vezes traz mais dificuldades para a educação dos filhos, quando essa mulher não tem esse respeito à presença desse marido, seja destabalhoado, mas não é do jeito dela, no modelinho dela. Isso acontece muito. O que você está falando é a pura realidade. Ah, mas meu marido não brinca, meu marido não faz, meu marido não chega. O fato de reclamar, criticar, e isso aparece para as crianças, é muito pior do que você tivesse deixado seu marido fazer do jeito dele. E até o ponto de que, às vezes, né, essa colocação do doutor Edemar, que às vezes o marido fez, ela não tá errado, que não sei o quê. Não, então faz você, sobrecarrega ela. Ela vai se sentir mais sobrecarregada porque, não, eu quero fazer do jeito que tem que ser, não, eu isso e aquilo, eu tô sobrecarregada. E quando ele vai fazer, aí ele faz de um jeito que não é do jeito dela não gosta e depois reclama que está sobrecarregada. É tudo eu nessa casa, se não for eu, não acaba a guerra da Rússia e Ucrânia. Eu queria acrescentar um elemento na ser presente que o homem tem e a mulher de um nome natural não tem, ela passa mais tempo com as crianças do que ele. Então, e dependendo do temperamento, é mais complicado. A possibilidade de ela ficar mais nervosa antes é maior do que a dele. Então, quando o marido entra, e vamos aqui usar duas palavras para tirar a dúvida, existe uma palavra que é rejeitada na participação da educação, é a interferência. Interferência, não. Ela está dando uma disciplina inadequada. Ela está dando uma ordem de algo que eu proibi, ou ele, tanto faz. Interferência é você se meter com o que o outro já está fazendo. Isso tem que tirar do vocabulário, isso sempre será prejudicial à criança. E aos dois, tá? No relacionamento. Agora, intervenção. Intervenção é bem-vinda. Ela está disciplinando e o dito cujo do moleque não está escutando a mãe. Isso. Intervenção. Eu digo, fulaninho, quem está falando com você? Mamãe, presta atenção na mamãe então e respeita a sua mãe. Viro as costas. Eu fiz uma intervenção fortalecendo a autoridade dela. Ela continua dando a ordem, ela continua no controle da situação. Mas eu fiz esse pirrolho, levantar essa cabeça e olhar para ela, porque este fato, pelo fato de eu ser homem, estar ausente, me dá uma autoridade que ela, por ter o tempo todo, não faça isso, faça aquilo. Ela dá muitas ordens ao longo do dia, e tem algumas que dão mais que as outras. Então, isso tira um pouco da autoridade dela. Ele entra e a intervenção valoriza a esposa. Quando ele estiver ausente, a autoridade dela aumenta sobre os filhos. Perfeito, perfeito. Perfeito. Mais uma, ser atento nos deveres do lar. Ou seja, participar ativamente, né, do funcionamento da casa, não só igual, às vezes eu ajudo na louça, ajudo naquilo, não é uma ajuda em si, porque a casa é de todos. Apesar de que eu não tenho preconceito com essa história de ajudar. O Senhor diz que Ele é o nosso ajudador. Ele fez Eva para ser auxiliadora, ajudadora. De repente a gente ficou com preconceito com ser auxiliador e ajudador. Mas ajuda teu marido também nos trabalhos, ele ajuda ela nas coisas, entendeu? Boa. Mas eu quero destacar a felicidade com que a produção trouxe a palavra ser atento. Ser atento, eu gostei disso. Eu vou explicar por quê. Há indivíduos na prestação de serviço em favor da esposa que eles preferem alguns trabalhos. Vou chamar de coitada, tá? A coitada da esposa, tudo é dela. Ela não tem esse negócio de escolher. Então, o que eu fiz bem cedo com a Yara, ainda antes de todo o conhecimento que hoje tenho, tanto dos livros como dos meus clientes. Eu perguntei para ela, o que você quer que eu te ajude? Ela falou, eu não suporto varrer, eu amo varrer. Eu sou apaixonado. Varrer. Varrer, tá. Na época era varrer. Depois o aspirador, dá na mesma. Mas quem cuida do pó sou eu. Então, na sexta-feira... Pelo amor de Deus. Pó sujeira. Na sexta-feira eu digo para ela, deixa comigo. Pode fazer tudo aí, deixa comigo. Eu gosto do mop. Mop é esse pano que passa no chão. Gosto de passar também. Coisa. A louça, ela tem, assim, uma apreciação maior. E ela acha que eu demoro demais na louça. Mesmo quando põe na máquina. Ela falou, do jeito que você põe na máquina, já está praticamente lavada. Ela pega rápido e põe lá. Então, pela praticidade, o que o casal tem que fazer? Ele conversar sobre isso e rir. Conversar e rir. Ele chega para ela e fala assim, o que eu te ajudo mais? O que você prefere que eu te ajude? Isso é ser atento. Porque, às vezes, Darleide, o serviço que você faz é bem-vindo.
bem-vindo. Mas tinha um outro que era mais bem-vindo, entendeu? Por exemplo, varrer lá fora ela não suporta, eu vou lá e varro. Ela mudar objetos dentro da casa, estão fazendo uma arrumação e juntam. Ela não suporta, então eu mudo esses objetos, seja para fora, para o depósito, para o quarto. Então a gente vai conversando e descobrindo as preferências. Neste caso, vou dar um conselho para as mulheres, para não perderem a mão de obra. Aí vem o recado da Darleide. Eu estou pegando a Darleide e juntando com o recado de mão de obra valorizada. O cara gosta de um serviço e não... Agora estou falando para as mulheres, os caras não estão escutando. E tem uma determinada mulher que está me escutando aqui e que fica selecionando a mão de obra do infeliz que não gosta daquilo. Então ele nega, ele foge do trabalho e ela perdeu uma mão de obra que podia ter. Não é a que você mais precisa? Ok, aceita que ele gosta, porque pelo menos você tem uma ajuda. Então vem a cooperação dela em receber a mão de obra oferecida. Muito boa. Falando em mão de obra oferecida, para você que acompanha sempre o nosso Entre Família, você sabe que a gente tem uma escola onde você pode se tornar aluno e aprender com assuntos como esse que a gente está conversando aqui, sobre família, sobre relacionamento, ou quem sabe você que está passando nesse momento pelo luto, a dor do luto e como é dolorida, quais são as fases ali do luto, o que acontece com a pessoa depois que ela morre? Será que fica vagando por aí? Será que vai para o céu, vai para o inferno? Para onde vai? O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Pois é, semana que vem a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Entre Família também. Mas se você já quer se adiantar sobre esse assunto, ou até mesmo a gente começou a falar no início do programa sobre os sinais que a gente vê à nossa volta, né? Um planeta que está colapsando. A gente vê pelo clima e várias outras coisas. Será que são sinais da volta de Jesus? E até mesmo entender a nossa cabeça, a nossa mente, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos. Gente, tem materiais falando sobre todos esses assuntos e mais na nossa escola. Pois é, a escola que a Novo Tempo convida você a fazer parte também. E para você fazer parte dessa escola, você não precisa entrar com recurso financeiro nenhum. Sabe por quê? Nós temos uma equipe de pessoas que chamamos de Anjos da Esperança que financiam esse projeto para que você faça parte gratuitamente dessa escola, que é uma das maiores escolas do mundo, viu? Escola onde você aprende sobre assuntos como esse, pautados na Bíblia, na Palavra de Deus. Quer ser um aluno da Escola Bíblica? Então entre em contato com a gente agora pelo telefone que aparece aí na sua tela, mas é agora, tá? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Quer saber mais sobre como fazer o seu cadastro para ser um aluno da Escola Bíblica? Então acompanha com a gente nesse VT. Você conhece a coleção de revistas Esperança? Temos uma grande variedade de temas que certamente você vai se interessar. Saúde física, mental e espiritual, família, finanças, profecias, crenças, fé e muito mais. Visite nosso site novotempo.com/escola bíblica. Escolha a revista Esperança que melhor se adapta às suas necessidades e como quer recebê-la. Insira seus dados, coloque seu nome completo, seu CPF, endereço, e-mail e telefone. E como conheceu a nossa revista Esperança. Neste caso, selecione a opção TV. Pronto, você receberá seu material em breve. É muito fácil. Não perca sua revista Esperança sem custo. TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Ô, Abinal, mas o problema aqui é financeiro. Tem material falando sobre finanças também, minha gente. Tá aí, apareceu o site para você, novotempo.com/escola bíblica. Mas eu tenho dificuldade com o site, então pega o telefone agora e liga pra gente. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Hoje, sexta-feira, a nossa equipe tá até às 4h30 esperando ali a sua ligação, tá bom? Mas não deixa para depois, agora mesmo, aproveita. Vamos para aquele intervalo? Rapidinho, já a gente está de volta. Dica de leitura para você agora. Além de pedir a revista Entre Família, agora no 12 21 27 31 21, dica de leitura para você estudar ainda mais sobre ser família feliz. Como organizar o casamento, educação dos filhos, como você entender como que se faz família segundo a direção de Deus. Eu indico este livro, Lar Adventista. Ah, Darleide, mas ele é grosso. Mostra aqui de novo. Não tenho tempo para ler tanto assim. Ah, é muito para mim. Ai, que medo. Ai, que... Por favor, já vou te dar uma... Olha, você acha muito?
Para com isso, criatura. Tá acostumada a ler textinho de Facebook? Olha o que dá. Então, vou sugerir para você aqui, ó, Fundamentos do Lar Adventista. Ele é mais fininho, mas é um resumo do livro Lar Adventista. Aqui está, ó, Fundamentos do Lar Cristão. Ah, Darleide, mas eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou católico, e aí esse livro é só para adventista? Não, o Lar Cristão. O Lar Cristão, para você estudar, ler e meditar, pôr em prática para sua família. Como que você tem esse material? Entrando em contato com a Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, está aí no seu vídeo, cpb.com.br. Agora preste atenção em mim, escuta o que eu estou te falando. Você pega um livro como estes, pede o curso Entre Família, matriculado na Escola Bíblica da Novo Tempo. Você terá grandes, mas grandes chances de mudar a história do teu casamento. Acredita no que eu estou te dizendo. Entre em contato, pede esse livro, Fundamentos do Lar Cristão, pede com a gente o curso Entre Família, faz esse combo, põe isso em prática e, repito para você, vai mudar a história do teu casamento. Acabou com essa história de divórcio, acabou com essa história de ficar um brigando com o outro, acabou, parou por aqui. Como diz aquele meme da menininha de uns anos atrás que não sai de mim. Parou, chega por hoje. Entre em contato e pede a sua revista, o seu curso sobre família, 21 27 31 21. E isso você não paga. Agora, o Fundamentos do Lar Cristão, você compra lá no site da cpb.br, tá bom? Volto ali para minha conversinha com os meus amiguinhos, porque tem interação aí de casa, não é, Binal? Tem interações chegando. Gostei da lei que você falou, você comentou ali, né? Tá acostumado a ficar lendo só textinho de Facebook? Vai ler um livro, minha gente, é isso. Vamos ler livro, só textinhos e tal, já aquilo mastigadinho, um pedacinho. Porque aquele é só um trechinho, aí se você ler aqui, ó, é igual ler só um versinho da Bíblia e depois ler o contexto todo. Faz diferença, viu? Anônima, participação anônima. Olá. Meu esposo não me ajuda em nada. Nós dois trabalhamos fora, mas quando ele chega em casa, diz que está cansado e eu fico responsável por tudo. Às vezes me sento no sofá e começo a chorar. No início eu conversava, mas agora estou sem paciência e acabo gritando, mas nada muda, estou exausta. Puxa vida. Então, vamos pegar a última frase? Acabo gritando. Então, o grito é a confissão da fraqueza. A pessoa que grita está dizendo, perdi. E ela falou, estou sem paciência, daí grito. Então, se de tudo que ela fizer, qualquer coisa, não der certo, gritar piora. Então, vamos tirar esse componente, porque ele vai criar uma imagem sobre a pessoa dela. O argumento fica esquecido. Ninguém quer saber se ela tem fundamento ou não tem, mas a pessoa dela fica caracterizada pela fraqueza. O grito é a confissão da fraqueza, então vamos tirá-lo. Agora, esse sujeito não quer colaborar, ele não vai participar de nada. Estou cansado, no caso dela, que ela diz trabalho fora também, imagine que falta de bom senso, né? Estou chegando, estou cansado. Ela também está cansada, porque ela também chegou do trabalho. Então, o que ela pode fazer é descobrir, porque ela vai ter que entrar ela tem que ter o controle, eu imagino, olha, estou fazendo uma leitura do texto dela, que ela é uma pessoa exigente, que ela falou o que queria, que ela pediu o que precisava. No trato com o homem, de um modo geral, por isso que as mulheres dizem, são grossos, são estúpidos, porque não funciona esse método não funciona. Se um homem perceber uma mulher frágil no aspecto e ela pedir socorro, a probabilidade dele ajudá-la, eu estou pegando os mais ignorantes do pedaço, tá? Eu nem estou pegando bom marido, não, estou pegando ignorante. A probabilidade dele ajudá-la é muito grande. Então, quando uma mulher vai dizer, eu não gosto disso, ela pode dizer, eu não gosto disso, você não me respeita, não faz isso. Você fala de maneira suave, dócil e fala, eu não me sinto bem com isso, eu gostaria que você não fizesse, eu realmente não me ajuda. Está dizendo a mesma coisa de modo diferente. No momento fora, estão bem, ou comendo, ou passeando, estão conversando, não na hora do sexo, já vou chamar aqui a atenção, mas estão passeando, está numa boa, fala, querida, é o seguinte,
eu fui muito exigente com você, eu quero pedir desculpas. Eu pedi para você coisas que eu nem considerei como é que foi o seu dia, como é que você chegou. Embora eu também tenha trabalhado fora, mas eu não respeitei o seu modo de chegar. Ela entra com uma proposta de admissão de falha, não de culpa, de falha, para dizer o que ela precisa. Porque daí ela está mostrando que ela vai respeitar a escolha dele. Fala, mas eu gostaria que você me ajudasse numa coisa só. Se você... Eu vou pegar um exemplo qualquer. Quando chegássemos em casa, você desse banho nas crianças. Não, ele não gosta de criança. Então, pense bem no que ele gosta. Eu gostaria de pedir que você desse uma arrumada na casa, que ficou bagunçada. Ou me ajudasse na pia. Você vai escolher um item só, não põe mais de um. Ele não faz nada. Escolhe um. Mas dá uma agonia, porque assim, há criaturas nessas condições. Tem uma pessoa que despreza o cansaço da outra. Quando não funcionou o diálogo, porque ela disse que dialogava. Aí, por último, é que ela está cansada, exalta e grita que você já deu as orientações todas. Eu sou a sujeita que faria o seguinte, não vai gritar. Siga os conselhos do Alain Marx, não vai gritar, não pode. Não vai exigir, não vai dizer o que ele tem que fazer, não vai fazer nada, mas também não vai lavar a cueca, não vai lavar a roupa, não vai lavar, não vai fazer comida, não vai. Para ele sentir falta que a casa não é autolimpante, a comida não se autofaz, o fogão não se autolimpa, para ver se cai a ficha. Porque vai que ele é um jogador de videogame que não aprendeu fora do videogame a viver. Aí chega uma hora que cansa, Lamarck. Não, essa alternativa, ela pode existir depois da anterior. Não, tudo bem, já te escutou. Vê essa daqui pra você te ajudar. Mas sabe por quê? Porque se ela fizer isso logo de cara, ele vai notar que todas aquelas falhas foram falhas dela. Porque ele já tem. Não, mas ele já tem esse conceito. Ele mas não você tá mimando muito, amigo. Não, mas se ela quer mudar... Ele está em terapia? Não. Ele está comigo? Ele não está comigo. Ele não está nem lavando a louça quando vai fazer terapia. Então, cuide dele do jeito que funciona. Não, Marx, não vamos tratar o homem igual bebezinho. Neném, fala de leitinho com ele, senão ele fica muito chateado com o bebê. Troca a fralda do garoto. Ele não é estúpido. Ele não é grosso. Ele é grosso, ele está desprezando ela. Ele precisa conquistar. Se ela não conquistar, Darleide, você não está lá. Você não é ela. Você é a Darleide. Então não dê tarefa para ela que tem que usar sua personalidade, que a coitada ela vai sabe sofrer. Que eu tô falando a verdade, não é, amiga? Escreve pra mim, diz que é verdade? Não, neném da mamãe, neném, bebezinho. Deixa sem cueca limpa. Ora, a fala não deu. Ensinou, conversou, tratou. E não foi. Agora ela já tá gritando. Ela está Você ouviu os dois? Você ouviu os dois? Eu te ouvi. Então, se você não ouviu os dois... Se você não viu os dois, tem que ter um pouco mais de cautela. Eu tenho homens difíceis que, pelo trato correto, são transformados. Não por mim, pela esposa. Eu tenho mulheres difíceis que são transformadas, não por mim, pelo trato do marido. Igual você não está lá para ouvir o lado dela também. Vamos embora. É isso aí. E eu atendo muita gente também. Tem homem que precisa ser posto no lugar. Próximo. Participação anônima também, viu? E essa daqui, olha, ouve isso, doutor. Meu marido é muito envolvido na igreja, mas em casa ele deixa muito a desejar. Ele não ora, não fala de Deus para as pessoas e parece não se preocupar com a própria espiritualidade. Quando eu o questiono, ele apenas responde que não está fazendo nada de errado. É crente. Lá fora, é verdade. Lá fora, todo mundo, nossa, que cristão e tal, e ajuda na igreja, envolvido. Em casa, é aquilo, né? Tem muitas esposas e filhos que gostariam de dormir e morar dentro da igreja, porque lá é uma coisa, né? O marido, a esposa, enfim, a família na igreja é uma coisa, em casa é outra. Opa, vamos morar na igreja então. Para ver se dá tudo certo. Então, a visão pública do cristianismo, ela é sempre plausível, as pessoas se comportam bem, porque elas sabem que se não se comportarem serão reprovadas. A aprovação que elas estão tendo não tem nada a ver com salvação, mas tem que ver com aceitação social. Ela não produz salvação. Agora, onde está a base do fundamento religioso de uma pessoa? É na sua relação familiar. É lá que ele é quem de fato é. Então, essa esposa, por exemplo, ao ver essas coisas, é um pouquinho mais complicado a questão da crítica religiosa. Olha a frase dele, não está fazendo nada de errado. Eu vou dar uma frase para ele que ela pode usar porque ela é inspirada, é de Ellen White, é inspirada. Ela diz assim, mais pessoas, eu gostaria que toda a audiência se fixasse, mais pessoas deixarão de estar no céu, não porque tenham feito algo errado, e sim porque não fizeram o que era certo.
mais pessoas. Esta frase me abalou, porque mais pessoas, eu tenho uma ideia de que pessoas perversas, pecadoras, que vão ser condenadas é um número muito grande, ou seja, ela diz, mais pessoas deixaram de estar, não porque fizeram algo errado, mas porque deixaram de fazer o que é certo. Então, este homem, mais importante do que o testemunho dele para filhos e para quem está em casa, ele não está tendo um relacionamento com Deus. Tudo que ele for como cristão é zero, porque o relacionamento com Deus é a única fonte do verdadeiro cristianismo. Igreja não produz isso, conhecimento doutrinário também não, o que produz é o relacionamento. Então, este homem vai ser levado por duas maneiras, oração e testemunho. Por exemplo, ela não convida ele para fazer o culto, ela apenas fala, querido, nós vamos fazer o culto. Você quer vir conosco? E vai fazer o culto com as crianças. Vai fazer o culto com as crianças. E vai continuando nisso, porque se ela insistir com ele, ela vai estar para ele, parecendo que é mais santa do que ele. E todo indivíduo realmente consagrado não condena os outros. Então, se eu quero ajudar uma pessoa que não é consagrada, eu revelo para ela em bondade, amor, paciência e exemplo o meu cristianismo. Porque me vendo, diz... No texto do apóstolo Pedro, na carta, ele falou que algumas mulheres, sem palavras, capítulo 3 de Pedro, primeira carta, sem palavras podem levar o seu marido à conversão. Sem palavras. Verdade. E isso é uma paulada, né? É a esposa puxando ali algo que era para ele, tá fazendo o culto familiar, ele não quer, ela vai lá, faz com os filhos, a hora que ele olha, puxa, era meu papel dia, vai isso, dois. Puxar a família para esse momento, né? Verdade. Mais uma participação, interação anônima. Meu marido... legal, só anônimos aqui, viu, Darley, de hoje. Meu marido é um pai excelente e ajuda bastante nas tarefas de casa. No entanto, aí vem, quando se trata de me ouvir, me cuidar ou demonstrar afeto, ele se torna frio e distante. Tenho que cobrar isso dele e ainda assim ele fica irritado comigo. Então é um excelente pai, ajuda nas tarefas de casa, mas não dá atenção para a esposa. Eu tenho vindo muitas vezes nos programas da Novo Tempo, e com a Darley, então, a gente já perdeu a conta. Mas eu vou destacar um ponto positivo nos anônimos. Porque um dia pode que esse esposo assista só o nome pessoal, sem sobrenome, mas ele se identifica com o fato revelado e vai ser péssimo. O programa, naquele caso, vai... Então, o anônimo está protegido. Então, eu estou dando um destaque positivo aqui. Vamos pegar essa frase aqui. Tenho que cobrar isso dele. Esta frase destruiu o argumento dela, a força dela, a capacidade de ajudá-lo. Lembrem do que eu disse no começo. A mudança de uma pessoa vem pela sua vontade. Eu preciso estimulá-la a exercê-la. Eu não posso forçá-la e exigir, porque ela não vai usar vontade. Ela vai usar uma ação obrigatória. Isso não vai nem durar e nem vai ser bom. Então, não insista com ele. O que ela pode fazer é me cuidar, mostrar afeto. Ele, será que não está com... Eu precisaria ter um pouquinho de conhecimento sobre ela, desculpe. Será que não está com medo dela? Eu estou com casos, por exemplo, aí que a mulher ameaça o marido. Ela fala... Ela é tão forte na personalidade que ele não se aproxima dela com medo. E às vezes que se aproximou timidamente por causa do medo, foi criticado porque chegou como um banana, tropeçando. Ela falou, é desse jeito que um homem se apresenta? Então ele não foi mais. Quer dizer, se desse jeito... Então, o meu conselho para ela é o seguinte, se ele não está fazendo, o que vai ajudar... Porque a comunicação, ela tem duas mãos. Ele é calado. Eu estou interpretando esse homem. Ele é calado, ela é falante. Então, o calado não quer falar. Se ele tiver que falar no trabalho, pior ainda, ele já gastou tudo que tinha de reservas. Aí ela chega, ela não tem nada a ver com isso. A necessidade dela está aberta. Mas a maneira como ela diz isso para ele, afere ele, como se fosse intencional. Este cara pode estar limitado por uma condição natural que ele tem, fortalecido, acentuada pela criação que ele recebeu. E agora, já nesse estágio, afetada pelo comportamento dela. Ela não está sabendo também, mas agora eu tenho como ajudá-la. Refreie a sua queixa. Deixe para o momento certo. Faça um barulho enorme em cima de uma ação. Um dia ele lembrou. Faça um barulho enorme em torno daquilo. E você fazendo um barulho grande no positivo, ele que está com medo da personalidade dela, ele provavelmente vai ter o maior estímulo para dizer, olha, eu acertei, ela acredita em mim, eu posso fazer, eu consigo.
Eu sou visto porque lá na empresa ele é aplaudido e aqui criticado. Então ele não vai querer ser aqui o que ele é lá. Porque lá ele diz, tudo que eu faço me aplaudem, eles me reconhecem, me elogiam. Eu não escuto isso aqui. Então gaste. Você tem pouquinho para elogiar, gaste tudo que puder. Porque se o elogio e o amor não levá-lo a mudar, pancada, gritaria e reclamação não vai. Vai criar rejeição e senso de incapacidade. Isso é péssimo. Verdade. Fechou. Esse é o Edemar Lamarques, nosso convidado de hoje. Muito obrigada. Sabe que o resumo de tudo é assim, ó. O modelo de marido bom é Jesus. O modelo de uma esposa boa é Jesus. Vai à escola de Cristo, assenta-se com Cristo e aprende do Mestre. Não vim para ser servido, vim para servir, vim para amar, vim para me entregar. Vim para ser o que você não pode ser, mas em mim você dará frutos. Se houver humildade, se houver uma entrega do seu eu e deixar Jesus fazer o que você não tem condição de fazer por si mesmo, se buscar o Espírito, receberá fruto do Espírito, paz. Haverá paz nessa relação, haverá amor que você não consegue gerar, o Espírito dá o fruto do amor espiritualmente e que se esbanja em todos os sentidos. Tem alegria, seu relacionamento não tem alegria, vocês não são felizes, vocês não se encontram, mas é fruto do Espírito a alegria. Longanimidade, paciência, tudo o que é necessário para que nós tenhamos um casamento e uma vida satisfatória, plena de paz, está no Espírito. O que te falta é o Espírito Santo. Ele fará a obra, Ele fará completar e o teu casamento será feliz. Vai na palavra. Meus amores, muito obrigada por hoje. A gente se encontra na semana que vem. Lindo final de semana, um feliz sábado para você, não é, Vinal? É verdade. Obrigado mais uma vez, doutor Edemar Lamarques. Obrigado você aí de casa também. E segunda-feira, aqui no nosso Entre Família, vamos falar sobre perdas de familiares, amigos. Machuca, dói Posso dar um tchau? Eu queria dar um tchau. Posso dar um tchau? 10, 8... Eu vou dar um tchau. É o seguinte, pega o texto de Paulo em Efésios 5, a esposa, e lê o que é para si. Pega o homem, o texto, e lê o que é para si.